Muito bem, vamos lá então. O Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, segundo item, conhecimento da lei natural, a partir da questão 624, que foi o tema estudado no nosso último encontro. Na questão 622, eu quis só retomar esse ponto porque eu achei bem interessante a gente aprofundar um pouquinho mais. Kardec pergunta aos espíritos sobre a questão da lei natural ou das leis naturais e também tentando compreender a forma como essas leis foram difundidas. Então, desde o início, lá na questão 619, que é a primeira desse item, ele pergunta: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Foi falando sobre a compreensão, o grau de entendimento de cada indivíduo. Depois falou também se esse conhecimento já vinha do mundo espiritual ou se ele era então adquirido aqui no mundo físico. Onde está escrita a lei de Deus, né, que é na consciência. Qual a necessidade que essas leis sejam reveladas se elas já estão gravadas em nossa consciência? E aí então a resposta, né, aqui na questão 621A, ele tinha, né, que o homem tinha esquecido ou desprezado. Então, para que fosse lembrada, nós tivemos então aqueles que vieram trazer para nós os esclarecimentos, né? Da mesma forma também do mundo espiritual, como também aqui entre os encarnados. E aí então nessa questão 622, que era exatamente o que eu queria destacar um pouquinho mais para vocês aqui, voltando, né, do estudo que nós já fizemos, Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? A resposta: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, quando nós estudamos sobre a lei natural, nós vimos isso aqui no nosso... até nos caracteres da lei natural. Deixa eu voltar um pouquinho aqui também para a gente fazer uma breve recapitulação. Nos caracteres, então, Kardec, conversando com os espíritos, vai recebendo o que se pode entender sobre a lei natural, né? Ele trata também aqui de uma lei moral, fala principalmente da questão da lei moral, né? Mas a abrangência dela, conforme se encontra aqui na questão 617, que a lei moral, então, são as leis divinas e abrangem todas as leis da natureza, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Então, quando nós entendemos que as leis naturais dizem respeito tanto na parte material como na parte moral, e também, claro, nós acrescentamos a parte espiritual, porque a parte moral fala da índole, fala do caráter, das virtudes. Mas quando nós falamos da parte espiritual, nós tratamos da realidade do espírito, da sua imortalidade, do entendimento do mundo espiritual, até mesmo da própria consciência da existência de Deus. Então, quando se fala sobre esses sábios, sobre esses filósofos, esses homens de bem, nós temos que lembrar então, aqui nessa questão 622, quando Kardec então mais uma vez pergunta que se Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei, coloca que sim, são espíritos superiores, que encarnaram então com o fim de fazer progredir a humanidade, progredir tanto no sentido material, como também no sentido moral. Materialmente e moralmente, e até mesmo intelectualmente, de modo geral, nós lembramos cientistas, nós lembramos filósofos, nós lembramos governantes, lembramos teólogos, enfim, pessoas das mais variadas classes que ajudaram de alguma forma a humanidade a evoluir, para chegar onde nós estamos hoje, né? Então aqui eu fiz uma pesquisa rápida, só para a gente poder ter aqui uma ideia do que significa, ou quem são essas personalidades que tiveram por objetivo fazer com que a humanidade se desenvolvesse. E aqui, mesmo, até mesmo na questão 623, Kardec ele chama atenção aqueles que pretenderam instruir os homens na lei.
e se eles não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se através de falsos princípios. Então, se nós fizermos uma revista sobre grandes personalidades, né, grandes nomes que foram conhecidos na humanidade, nós encontramos desde aqueles que fizeram o bem até aqueles que cometeram os equívocos e acabaram fazendo muito mais um desserviço do que auxiliando no desenvolvimento. Claro que aqueles que fizeram isso intencionalmente são espíritos facilmente classificados como espíritos superiores, embora tivessem um grande intelecto. Agora, aqueles que pretenderam de alguma forma trazer proporcionar o crescimento da humanidade, mas através de falsos princípios, isso mostra que a intenção era nobre, mas acontece que o resultado foi negativo. Então eu separei aqui para vocês um artigo muito legal, pequeno aqui até, da Wikipédia, né, que fizeram aqui uma divulgação, de um livro, né, chamado As 100 Maiores Personalidades da História, uma classificação das pessoas que mais influenciaram a história. Então já dá para a gente ter uma ideia dessas personalidades, mais uma vez, desses mais variados ramos de conhecimento, que acabaram marcando de alguma forma, trazendo para nós, né, ou apontando para nós uma ou outra direção para ajudar no nosso desenvolvimento. Então é um livro que foi publicado em 1978 pelo americano Michael Hart, depois foi reeditado em 1992 com algumas revisões. É uma classificação das 100 maiores pessoas que mais teriam influenciado a história da humanidade, de acordo com o autor. Ele enfatiza aqui na introdução que faz uma classificação dos personagens conforme a sua influência pessoal, não por fama ou por importância. Também foram considerados os anônimos, não foram considerados os anônimos, né? Como é o caso, por exemplo, daqueles que inventaram a roda ou que inventaram a escrita. Isso ninguém sabe quem foi, que ela foi surgindo com o passar do tempo, num determinado local ou em vários locais diferentes ao mesmo tempo. Então não se sabe exatamente quem foi porque não teve um registro. A primeira pessoa da lista é o fundador do islamismo, Maomé. Hart diz que, embora isso surpreenda alguns leitores e seja questionado por outros, justifica que Maomé é o único homem histórico extremamente bem-sucedido nos campos secular, ou seja, no mundo físico, no mundo material, e religioso. Ele formulou o Islã e o difundiu, liderando também as primeiras conquistas árabes. Sua influência pessoal no islamismo foi maior que a de Jesus ou Paulo de Tarso no cristianismo, que foi o seu principal difusor. Ele fala também que sobre Isaac Newton, que também recebeu lugar de destaque na lista, acima de personalidades religiosas como Jesus e Buda, por sua influência no desenvolvimento das ciências modernas. Lembrem que das leis naturais, a parte material também deve ser considerada, que são os sábios que ajudaram nesse desenvolvimento. Que revolucionaram as tecnologias e o cotidiano das pessoas. Não é só o fato dele ter não descoberto a eletricidade, mas ter descoberto mecanismos para fazer com que a eletricidade fosse gerada e depois aplicada no nosso cotidiano, isso sem dúvida nenhuma foi uma grande revolução. Na revisão de 1992 houve algumas alterações na classificação das pessoas, como a de Mao Tse-tung, devido às reformas contrárias à política desde na China, República Popular da China, por seus sucessores. Fala depois de Gorbachev também aqui, com o final do comunismo, da dissolução da União Soviética. Fala de Henry Ford, né, por causa do seu sistema de produção. E vai trazendo aqui outras ideias, né? Mas das listas aqui das mais influentes, lembrando que essa é uma visão desse autor, que ele procurou fazer uma análise bastante fria e bastante técnica na visão dele, né? Por isso que muitas vezes nós temos aqui Jesus, por exemplo, abaixo de Maomé e abaixo de Isaac Newton. Então, das 100 pessoas, nós temos, por exemplo, Maomé, que era um comerciante, que se tornou líder religioso, político e militar. Newton, astrônomo, alquimista, matemático, físico e teólogo britânico. Jesus, carpinteiro, nascido na província romana
da Judéia, que se tornou líder religioso, fundador do cristianismo. Depois nós temos Siddhartha Gautama, que é o próprio Buda, que era um príncipe do Nepal, né, na região sul do Nepal, que acabou se tornando depois o fundador do budismo. Confúcio, filósofo nascido na atual China, antes da sua unificação. Depois ele vai citando então Paulo de Tarso, vai colocando Gutenberg. Lembra que Gutenberg foi o reinventor da imprensa, né? Que tinha sido inventado inicialmente em 1048, mas ele acabou depois trazendo o mecanismo, né? E olha a grande revolução que a imprensa, que a prensa, né? E também de fazer ali a publicação de livros de uma forma mais ampliada, né? A revolução que isso causou na difusão do conhecimento no nosso mundo. Fala, por exemplo, de Colombo, das grandes navegações, Einstein, Pasteur, Galileu, Aristóteles, Moisés, fala de Darwin, fala de Nicolau Copérnico, Lavoisier, fala para nós também, deixa eu ver aqui, de Faraday, que é importante, físico e químico, fala de Martinho Lutero, né? Lutero, na época que ele era um monge agostiniano e professor de teologia lá na Alemanha, né? E depois ele fundou o luteranismo naquele processo da reforma religiosa, devido, né, à grande corrupção que a igreja estava vivendo lá no século XV. Traz para nós também aqui Marx, né? O Karl Marx, ele foi filósofo, sociólogo, né, que trouxe também uma revolução, principalmente no sistema trabalhista, lá na Europa. Fala também aqui, né, coloca aqui, claro, como é uma publicação americana, coloca aqui os irmãos Wright, né, como inventores do avião, mas a gente levanta a nossa bandeira para Santos Dumont, né. Fala de, deixa eu ver aqui, Adam Smith, economista britânico, que trouxe uma grande contribuição, né, para toda a parte administrativa, econômica da humanidade. Shakespeare fala de Dalton, fala de Napoleão, lembrando que Napoleão tinha uma missão e acabou também se desvirtuando. Fala de Tesla, que trabalhou principalmente nessa parte da mecânica, da eletrotécnica. O que mais que nós temos aqui? Platão, temos aqui Oliver Cromwell, político e militar inglês. Fala também aqui Graham Bell, ao telefone chegando. Fleming, né, que trouxe para nós ali a penicilina. John Locke, filósofo inglês. Beethoven. Temos aqui também René Descartes, Michelangelo, fala de Agostinho de Hipona, importante, né, Santo Agostinho, né, um dos fundadores da Igreja Católica na época. Fala para nós aqui também de Rutherford, que era físico, João Calvino, que também participou, ele fundou o calvinismo, né, e o calvinismo hoje é a Igreja Presbiteriana, né, bom dia, abraço. Então também participou da reforma religiosa, da ruptura com a igreja. Temos para nós aqui também, deixa eu ver, exploradores, né, como no caso, por exemplo, de Francisco Pizarro, né, que tem até ali nesse caso, um aspecto negativo na sua conquista, né, por ter dizimado ali populações indígenas aqui da América, né. Thomas Jefferson, que mais que nós temos aqui? Sigmund Freud, dispensa comentários, né, físico, neurologista austríaco, pai da psicanálise. Fala para nós aqui também de Johann Sebastian Bach, né, músico. Lao Tse, um grande filósofo chinês. Voltaire, Kepler. Tem que mais que nós temos aqui? Jean-Jacques Rousseau, Nicolau Maquiavel, né, que dois pensadores do iluminismo. Thomas Malthus, também economista britânico. Que mais que nós temos aqui? Vasco da Gama, navegador português importante também. Tivemos aqui, deixa eu ver, Zoroastro, também um grande nome da religião de origem persa, né? Fala para nós aqui também, deixa eu ver, aquele finaliza, né, de Mahavira também, né, que foi fundador da religião jainista. Então, nessa relação aqui de 100 personalidades, aqui publicada nesse livro, assim como nós temos também a própria Rainha Elizabeth na Inglaterra, naquela época, né? Aqui eu citei só alguns, primeiro porque a gente lembra sempre, Andréa, que era uma sociedade
paternalista, né? E, portanto, as mulheres tinham um pouco de destaque, mas, como eu lembrei para vocês aqui, Rainha Elizabeth, né? Que acabou se tornando ali um grande nome da época, né? E revolucionou por causa da expansão do Império Britânico. Então, aqui desses nomes, poucas mulheres têm, mas nós temos, né, cientistas, nós temos mulheres que, no campo das virtudes, principalmente, se destacaram com grande relevância. Né? O caso, por exemplo, da própria Joana d'Arc, que a gente lembra, contemporâneo, uma mulher que trouxe uma grande influência aqui para a nossa sociedade planetária, que foi Madre Teresa. Né? Então, acabava então se destacando muito mais nesse campo, né? Então temos aqui Isabel I de Castela, né, que foram junto com Fernando de Aragão, que foram reis espanhóis, que eles acabaram contribuindo também para a expansão dos seus impérios e, portanto, né, levando de certa forma a civilização pelo mundo afora. Enfim, nós temos aqui muitos nomes que trouxeram, né, uma contribuição relevante para a história da humanidade. Então nós podemos pensar assim, se algum desses nomes fossem simplesmente, algumas dessas personalidades fossem simplesmente eliminadas da história da humanidade, nós perceberíamos que teríamos ali alguns degraus abaixo, né, que nós teríamos que descer por causa daquele conhecimento que não foi difundido. Claro que as leis naturais, elas inevitavelmente chegariam ao nosso conhecimento, trazendo uma contribuição para a evolução do nosso mundo. Mas, sem esses pensadores, sem esses cientistas, né, sem essas personalidades, nós teríamos que reconstruir esse conhecimento para chegarmos onde nós estamos hoje. Então, dificilmente nós conseguiríamos falar da história da humanidade, principalmente de todos esses aspectos, de todos esses ramos, sem citar essas personalidades. Né? Então, inclusive nós temos até uma relação, né, das 20 mulheres mais influentes da história. Né? Então temos sim, tanto na parte religiosa, como na parte de governança, como na parte científica, nas artes também acabaram se destacando, enfim, muitos nomes importantes. Né? Eu trouxe aqui também um site que é bastante interessante, ebiografia.com, as melhores frases dos maiores filósofos da história. Então ele diz assim para nós, isso reforçando, né, na questão lá 622, esses espíritos mais evoluídos que reencarnaram entre nós e contribuíram para a evolução da humanidade. Então nós temos assim, filosofia, uma palavra que significa literalmente amor à sabedoria. Os estudos filosóficos existem há milênios e vêm consolidando grandes pensadores. Considerada por muitos um assunto complicado, ou até então chato, ou até mesmo chato, na verdade a filosofia está no dia a dia de todas as pessoas. Selecionamos as melhores frases dos 13 maiores filósofos da história, que de alguma forma traduzem de forma simples os seus ideais e pensamentos. Sócrates, por exemplo, né, lá em 400 no século IV a.C., século V a.C., né, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. Essa é uma frase atribuída a ele. Né? Como está claro, Sócrates foi um grande entusiasta do conhecimento. Essas frases traduzem bem sua filosofia de busca da verdade, que ele praticava com os seus discípulos através de um método chamado maiêutica. Para o filósofo era importante reconhecer que somos seres ignorantes a fim de nos mantermos sempre em movimento, em busca de novas respostas para as coisas. Há quem diga, né, que Sócrates nada mais foi do que uma personagem criada por Platão. Então ainda existe esse debate ainda se ele existiu ou não. Ele é tido como real, mas há aqueles que contestam essa afirmação. De qualquer forma, o pensamento socrático acabou influenciando significativamente aqui o nosso mundo. Na mesma época, Platão escreve para nós: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida.
O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. A ideia de mover-se está presente nessas 3 frases que traduzem perfeitamente um dos ensinamentos de Platão, que estava sempre preocupado em refletir sobre a ética e moral humana. Olha só que a gente falou sobre as leis naturais. O filósofo grego foi discípulo de Sócrates e fundou a primeira academia ou universidade do mundo. Simplesmente alguém que criou o primeiro centro de difusão de conhecimento do mundo no século V a.C., que por quase um milênio formou o pensamento de milhares de filósofos. Entende agora o poder do mestre em promover mudanças? Tivemos Aristóteles, século IV a.C. Ter muitos amigos é não ter nenhum. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Não é incrível o tanto que se pode aprender com frases tão curtas? Não é à toa que Aristóteles é conhecido como o grande pensador ocidental. Nessas frases, o filósofo nos dá lições poderosas. Melhor ter poucos e bons amigos, pensar fora da caixa exige certa normalidade. E, por último, a forma como a gente age geralmente define nossa personalidade. Depois nós tivemos também, agora já no século IV para o século V, né, depois de Cristo, Santo Agostinho de Hipona. A medida do amor é amar sem medida. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Santo Agostinho ensina o equilíbrio entre a fé e a razão nos seus escritos. A primeira frase é sobre o amor, e até hoje é reproduzida em músicas, livros, etc. Ele acreditava no conceito de predestinação, que Deus era responsável por escrever o destino dos humanos, e por isso usava muito a analogia de livros e páginas. Mas veja bem o conselho da última frase. Quem gostaria de ler apenas uma página no livro incrível que é a vida? René Descartes viveu ali no século XVI para o século XVII. Penso, logo existo. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não há nada que dominemos inteiramente a não ser nossos pensamentos. O rei do racionalismo e do método, Descartes inaugurou os que os estudiosos chamam de filosofia moderna, com a sua forma de pensar sempre racionalmente, com uma estrutura muito bem elaborada. É daí que vem o raciocínio: se eu penso, logo sou um ser pensante, então existo. Para ele era muito importante pensar de forma analítica e meticulosa, e é exatamente isso que quer dizer com as 2 últimas frases. John Locke, século XVII para o século XVIII, nós vamos estudar um pouquinho mais em breve, né, lá na Lei de Progresso, sobre John Locke. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só pensar faz nosso o que lemos. Então, quer dizer, ler é algo natural, mas quando nós pensamos sobre aquilo que nós lemos, aí então nós tomamos posse daquele conhecimento. Sempre considerei as ações dos homens como as melhores intérpretes dos seus pensamentos. Ou seja, você é aquilo que você faz. Né? Onde não há lei, não há liberdade. E aí então eu gosto daquela frase que eu sempre comento com vocês de Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Então Locke já falava, onde não há lei, não há liberdade. Locke é considerado o pai do liberalismo clássico. O estímulo ao pensamento e interpretação da primeira frase é comum à filosofia. Na segunda, ele esclarece que a forma como agimos diz muito sobre o que pensamos. E a terceira diz respeito a uma das teorias pela qual ele é mais conhecido, o contrato social, os contratualistas, que nós falaremos sobre eles. Para Locke, as pessoas precisam abrir mão de certos direitos para que o governo possa implantar leis
e manter uma certa ordem social. David Hume, ele diz assim: a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. Ou seja, né, essa frase também é significativa, porque a beleza, na verdade, ela está dentro do indivíduo. Quando nós olhamos para o mundo, nós podemos olhar de uma forma caótica, olhar de uma forma bela, apreciar esse ou aquele aspecto. Tem uma história que o Divaldo conta que é bem interessante, que ele diz assim, né, quando ele tratava das motivações das pessoas, né? Então, certa vez um pensador, um filósofo, chegou numa construção e perguntou para uma pessoa, né, o que você está fazendo? Ah, eu estou carregando essas pedras, eu não suporto mais carregar essas pedras, porque elas me cansam, porque elas acabam com o meu ânimo. Depois perguntou para o outro, o que você está fazendo? Eu estou carregando pedra, mas eu não aguento mais porque essas pessoas são folgadas, elas põem tudo nas minhas costas, eu tenho que fazer tudo isso sozinho. Depois perguntou para o terceiro, o que você está fazendo? Eu estou carregando pedras para construirmos aquela belíssima catedral. Então, quer dizer, nós vemos assim 3 pessoas fazendo as mesmas coisas e os 3 com pensamentos diferentes. Então, a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. A gente vê que frases como essas são frases que nos fazem pensar. E ele diz ainda aqui outras frases. A razão é, e só pode ser, escrava das paixões. Outra frase. De um modo geral, os erros na religião são perigosos, enquanto os da filosofia apenas ridículos. Talvez essa primeira frase de Hume seja uma inspiração para a máxima a beleza está nos olhos de quem vê. E não é mesmo isso? Tudo que enxergamos é relativo e construído de acordo com as nossas culturas, vivências e etc. Quando diz que a razão é escrava da paixão, o filósofo aponta para uma qualidade do pensamento que está sempre ligado ao emocional. Por último, Hume expressa uma de suas maiores preocupações, que era a crítica à religião. Ele era cético e considerava muito importante refletir sobre a influência da religião na vida e pensamento dos seres humanos. Depois nós tivemos aqui Jean-Jacques Rousseau, ali no século XVIII. Geralmente aqueles que sabem pouco falam muito, e aqueles que sabem muito falam pouco. Diz outra vez aqui também Rousseau, prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceitos. Depois ele diz, ou seja, né, esse paradoxo é você ter pensamentos contrários do que você pré-conceber uma ideia sem sequer pensar nela. Depois ele diz, a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Então aqui, Rousseau, assim como John Locke, eram 2 pensadores, né, que eram chamados de contratualistas, que tinham pensamentos diferentes. E são esses 2 pensadores que Kardec menciona lá na Lei do Progresso. Porque para Rousseau, o homem nasce bom e feliz. E ele vai então se tornando egoísta conforme a sociedade vai moldando ali a ideia de propriedade, de individualismo. Né? Já o John Locke, o Locke diz o contrário, que o homem nasce selvagem. E depois ele se torna civilizado conforme o Estado vai apresentando leis e regras para a sua vida em sociedade. Tanto que o Locke, ele dizia que o homem é o lobo do homem. Exatamente porque, instintivamente, o homem nasce mal. Então Kardec faz uma menção entre o pensamento de Locke e o pensamento de Rousseau. Depois, século XVIII para século XIX, Immanuel Kant. Ele diz assim, podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Depois ele diz também aqui, só esse pensamento ele já fala tudo, né? Não há garantias. Do ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. Do ponto de vista do amor, ninguém é necessário. E outro pensamento dele, é por isso que se mandam as crianças à escola. Não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habilitem a estar calmas e sentadas, e a cumprir escrupulosamente o que lhes ordena,
de modo que depois não pensem mesmo que tem de pôr em prática suas ideias. Né? Uma crítica aqui que ele está fazendo. Imagina um dos maiores pensadores da época moderna, precursor do idealismo alemão, fazendo essa analogia da bondade do homem medida pela forma como trata os bichos. Bacana, né? Um dos pensamentos simples, mas que diz muita coisa. Para Kant, não somos superiores aos animais. Tudo, na verdade, deve ser questionado, criticado e pensado. É justamente a filosofia que o levou a questionar o que já tinha sido dito por grandes pensadores até então, e a reflexão que está contida das suas últimas frases. Depois nós temos Karl Marx, também do século XIX. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Ou seja, né, de boas intenções, o inferno está cheio, né, como se diz popularmente. Outro pensamento dele. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Ou seja, né, é muito fácil a gente ficar analisando o mundo sem trabalhar pela sua transformação. A mesma coisa acontece, né, esse pensamento de Marx, ele é muito importante para nós espíritas. Porque é muito bom, muito interessante a gente pegar o Evangelho, pegar os ensinamentos dos espíritas e começar a apontar os defeitos que o mundo tem. Mas em termos de atitude, o que nós fazemos para melhorar o mundo, já que o mundo só será transformado pela ação dos próprios homens? E mais uma vez ele diz ainda, os trabalhadores não têm nada a perder em uma relação comunista, a não ser as suas correntes. Ele era ali, né, um difusor e um dos fundadores do pensamento comunista. Né? E o detalhe é que nós temos ainda, de todos os sistemas que foram sendo criados, né, sistemas administrativos, né? Exatamente, André, a mesma coisa, né? Então, todos os sistemas administrativos, econômicos que foram criados, né, basta a gente lembrar, por exemplo, né, na Baixa Idade Média, nós tínhamos ali o feudalismo, que era um sistema de governo, de um sistema econômico, né? Depois veio ali a parte com o surgimento da burguesia, vieram ali as grandes navegações. Depois, no tempo mais moderno, nós tivemos ali revoluções industriais. Então, nesses sistemas que foram sendo criados, Karl Marx, então, propôs essa ideia do socialismo, né? E junto com o socialismo, nós entramos em conflito com o capitalismo. Então, nós tivemos tanto a parte socialista da visão humana, que acabou não dando certo, como a parte capitalista dessa visão humana, que também não está dando certo. Então nós precisamos ainda evoluir dessas duas linhas filosóficas, vamos dizer assim, para encontrar uma linha em que todos sejam iguais e todos progridam. Então nós estamos ainda nesse processo de transformação. Né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, mencionou uma frase legal que define a filosofia. É fácil de ver. Qual delas que é, Brás? A filosofia, deixa eu ver aqui. Voltando um pouquinho. Qual delas? Você lembra mais ou menos, Brás? Qualquer? Você quer ver aqui? São várias aqui que tem, mas... Lembra aí qual que é que eu repito para você aqui depois. Qualquer coisa que você lembrar dela já ajuda, né? Logo no início, deixa eu ver aqui. Me fala qual é, eu vou lendo aqui rapidinho. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Não espere uma crise para descobrir a importância, o que é importante na sua vida. Fala sobre o vento aqui. Ter muitos amigos é não ter nenhum. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Depois fala aqui do livro, do papel. Penso, logo existo, não existem métodos fáceis.
para resolver problemas difíceis, não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. Ler fornece ao espírito materiais para conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Sempre considerei as ações dos homens como os melhores intérpretes dos seus pensamentos. Onde não há liberdade, onde não há lei, não há liberdade. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. A razão é e só pode ser escrava das paixões. De um modo geral, os erros na religião são perigosos, enquanto os da filosofia apenas ridículos. Rousseau diz aqui, geralmente aqueles que sabem pouco falam muito e aqueles que sabem muito falam pouco. Prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceitos. Ah, da filosofia, lá em cima. Tá. Deixa eu ver aqui rapidinho. É na introdução, né? Filosofia, uma palavra que significa literalmente amor à sabedoria. Seria isso? Literalmente a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Não sei se era essa que você estava pensando. Essa, né? Então é a definição dela. Avançando um pouquinho mais. Olá, dona Miriam. Então, falava para vocês aqui sobre Karl Marx, né? Agora Nietzsche. Nietzsche aqui Esse Nietzsche ele é um camarada complicado. Vamos a ele. Do século XIX. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. E depois, aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Nietzsche, como é chamado normalmente, foi um homem que pensou muito sobre as morais do homem. Muitas pessoas o consideravam um tanto dramático e pessimista, pois era adepto do niilismo, né? Lembra que o niilismo é o materialismo, o ateísmo, né? Ou seja, o nada depois da morte. Mas olha que forte o pensamento de que, superando uma situação qualquer de provação, ele inevitavelmente vai te fortalecer. Mesmo sua visão de amor e de como é importante continuar dançando enquanto todos podem te achar louco, são reflexões que vale a pena carregar para a vida. E com relação a Nietzsche, né, nós temos aqui uma pequena definição, ele é da Alemanha, né? A principal obra dele foi Assim Falou Zaratustra, crítico mordaz da ideia da existência de Deus. Nietzsche era um niilista, pessoa que em princípio não vê sentido na existência humana. Ele criou o termo super-homem para designar um homem superior que seja capaz de transformar os valores estabelecidos e elevar a humanidade. Foi muito combatido em seu tempo e acabou inspirando diversos movimentos, dentre eles o existencialismo, né, de Jean-Paul Sartre. Então, o Nietzsche ele era um pensador, um filósofo, como tantos outros, que vieram trazer uma contribuição para o desenvolvimento da humanidade, mas ele pregou de uma forma muito intensa a ideia da não existência de Deus. Tanto que ele tem um livro escrito dele chamado Deus Está Morto, virou até um filme isso. Então imagina um indivíduo, um espírito, que reencarna com a missão de ajudar, né, no desenvolvimento da filosofia, do pensamento humano e faz uma pregação contra a existência de Deus. Isso, obviamente, né, como nós já conversamos a respeito do ateísmo, né, quando nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, lá na primeira parte, a ideia de Deus e tudo mais, eu cheguei a passar para vocês, né, aquela ideia de que o ateísmo, de um modo geral, os ateus, de um modo geral, não é que eles simplesmente deixem de acreditar em Deus. Eles deixam de acreditar nesse Deus que é difundido por essas instituições humanas. E, portanto, então, se Deus é aquilo que a Igreja traz, com os seus dogmas, as suas restrições, com as suas ideias, então eu não acredito em Deus.
Então nós encontramos vários ateístas, principalmente, né, famosos, que acabam, na verdade, combatendo, porque nós temos aqui Nietzsche, por exemplo, naquela época, ele era aquele pensamento religioso, dogmático, muito intenso na Europa. Então, para combater a igreja, ele deixava de acreditar no principal elemento difundido pela igreja, que era Deus. Depois nós temos Jean-Paul Sartre, século XX já, né, ele desencarnou em 1980. Ele diz assim, e isso agora ele é um dos fundadores, né, do existencialismo. O inferno são os outros. Outro pensamento dele. Não fazemos aquilo que queremos. E, no entanto, somos responsáveis por aquilo que somos. Depois ele diz ainda que fôssemos surdos e mudos como uma pedra, a nossa própria passividade seria uma forma de ação. Olha que interessante, né? Jesus falava, né, que você não pode, seja frio ou morno, né, mas seja frio ou quente, né, mas não seja morno, né? E um pensamento semelhante a esse, né? Sim, sim, não, não. Ou seja, né, os espíritos disseram a Kardec, não fazer nada é fazer o mal. Porque o indivíduo fala assim, olha, eu nunca fiz o bem, mas eu também nunca fiz o mal. Mas aquele que não faz nada, que permite a difusão do mal, ele também contribui para esse mal. Então Sartre ele confirma isso, né? Diz assim para nós, Sartre foi um filósofo popular. Talvez por ter vivido mais na nossa época, suas ideias de liberdade, moral e outros conceitos influenciou muito a juventude ao redor do mundo. Quando diz que o inferno são os outros, o filósofo expõe uma característica inevitável das relações humanas. Tudo o que fazemos reflete em outras pessoas. Somos espelho. E por isso os outros é que acabam moldando a nossa autonomia, por mais que façamos o que queremos. Essa mesma reflexão permeia as duas últimas frases, que também dizem respeito a nós como seres sociais. Depois, também no século XX, Michael Foucault diz assim para nós, a psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. E a terceira frase dele. As pessoas sabem aquilo que elas fazem. Frequentemente sabem porque fazem o que fazem. Mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem. Por ser também psicólogo, muitas das frases de Foucault têm a ver com a coisa da mente, do comportamento, dos ideais de sanidade ou loucura. Na primeira frase, ele questiona a psicologia tradição, invertendo quem determina o quê. Depois estimula um autoexame crítico aprofundado que seria capaz de nos conduzir a uma vida mais livre. E na última frase fala sobre medir consequências. São 3 reflexões simples que podem, se pensarmos bem, mudarmos completamente a nossa relação conosco mesmo e com os outros. Né? Então aqui, esses são pensamentos interessantes, né, professor? Como eu falei para vocês, nós temos ali diversos espíritos que nasceram, que reencarnaram aqui no nosso mundo, com um conhecimento mais desenvolvido do que a média, né, e esse conhecimento nos ajuda de alguma forma no nosso desenvolvimento. Seja um desenvolvimento científico, seja um desenvolvimento filosófico, seja um desenvolvimento teológico ou espiritual, moral, seja qual for. Então todos esses conhecimentos vieram através desses homens, desses seres, né, desses espíritos, que reencarnaram com o objetivo de auxiliar no progresso da humanidade. Por isso, então, aqui na questão 622, mais uma vez para a gente lembrar, Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei, lei essa que nós falamos, né? Os sábios trazem para nós o conhecimento da lei material, ou das leis materiais, e o homem de bem das leis morais. Então, Deus outorgou? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens
que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. E depois, na 623, novamente, aqueles que muitas vezes procuravam, mas devido aos falsos princípios, acabaram trazendo um problema, né, ou trazendo aqui um prejuízo para a nossa sociedade. Então, eles não eram inspirados por Deus e se atribuíam a si mesmo, por ambição, uma missão que não tinham. Certamente os fizeram extraviar. Então, não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros ensinavam certamente grandes verdades. Então, por exemplo, Nietzsche, que embora pregava a não existência de Deus, já que ele era nihilista, isso não tirava, por exemplo, a qualidade das suas ideias a respeito da filosofia. Então daí nós temos assim os homens comuns, espíritos comuns, que embora sejam superiores, reencarnaram, vivendo entre nós, trazendo ideias que fazem parte da nossa vida cotidiana. Na questão 624, que é o que a gente entra agora, Kardec pergunta, muito bem, os espíritos vieram, esses espíritos reencarnaram, uns tiveram a missão de ajudar, outros achavam que tinham uma missão e acabavam transviando essas verdades, que depois precisariam ser reconstruídas, né, por outros mais sábios. Mas então na questão 624, Kardec pergunta, muito bem, qual é o caráter do verdadeiro profeta então? A resposta, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então aqui a gente, para trazer uma referência fácil do nosso entendimento, são as orientações de Kardec e dos espíritos a respeito da mediunidade. Então, por exemplo, quando nós vamos, ou melhor, da comunicação com os espíritos, quando nós vamos então nos comunicar com os espíritos, muito mais do que a aparência, muito mais do que a posição social que ele ocupava, a sua condição, era fácil de analisar o conteúdo de sua mensagem, a linguagem que ele utiliza, o conteúdo em termos de intelecto, em termos de moralidade daquilo que ele transmite. E depois de uma certa frequência, uma certa rotina nessas comunicações, a gente consegue fazer uma análise do conteúdo. Foi assim que Kardec, por exemplo, começou a ter familiaridade, né, com os espíritos que se comunicavam para a fundamentação da doutrina espírita. Então não foi simplesmente Erasto, na primeira comunicação, que Kardec se convenceu que, não, esse nome é o nome que vai ajudar. No caso de Santo Agostinho, no caso de São Luís, dentre outros muitos nomes. Então os espíritos iam se comunicando, e ele então, conforme os conteúdos iam chegando, ele começava a traçar o perfil daquele espírito. E aí então ele assumia esse espírito, é um mentor, é um instrutor espiritual que veio trazer essas informações, e as informações que eles trazem, são informações confiáveis. Mas houve a necessidade de conquistar essa confiança. Não foi simplesmente na primeira comunicação, na primeira assinatura que o Espírito disse, olha, eu sou o seu mentor e eu estou dizendo para você como deve fundar a doutrina espírita. Não foi assim que aconteceu. Nós conhecemos a história. Kardec pesquisou, analisou, comparou, depois passou para outro espírito para tirar dúvida, até ali criar aquele grupo seleto de espíritos que seriam os orientadores da doutrina espírita. Por isso, então, podemos reconhecê-lo, no caso do verdadeiro profeta, por suas palavras e por suas ações. E aí, então, quando esses espíritos trazem, né, firmam, então, a sua posição na nossa sociedade, é através dele, então, que começam a chegar essas grandes verdades. André colocou, né, acho que moral é um pouquinho diferente de caráter, mas no fim é a mesma coisa, né? O caráter é a personalidade, né? O valor, a moralidade, a moral são os valores, né? Então, dependendo do seu caráter, porque moral é tudo aquilo que é elevado, aquilo que não é moral é imoral ou amoral. Mas quando você fala em moral, já é algo elevado naturalmente, já é algo virtuoso,
Caráter é a personalidade. Você pode ter um bom caráter, você pode ter um mau caráter. Não existe uma má moral. Existe, na verdade, né, uma coisa que é imoral. Se ela não tem moralidade, ela é naturalmente má. Agora, o caráter, então, define a personalidade de alguém. Essa é a diferença que a gente pode colocar entre esses dois termos. Diante de todas essas referências, então nós tivemos aqui no nosso mundo aqueles, né, daqueles grandes nomes, como nós vimos aqui, de personalidades que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento da nossa sociedade. Homens que ocuparam as diversas posições. Posições, né, de ações benéficas para o próximo, de conhecimento. Então eles foram se destacando conforme o tempo foi passando, né? Eles foram então firmando o seu nome, ou na verdade o seu trabalho, porque na verdade não importa o nome, né? O que importa é o trabalho que eles realizaram, já que eles são reconhecidos por suas palavras e por suas ações. Então vários nomes, né? Incontáveis nomes, desde aqueles que se tornaram conhecidos na nossa sociedade, como aqueles que se tornaram anônimos. Porque muitas vezes nós conhecemos, porque tem uma frase que eu gosto muito, que ela traz para nós um esclarecimento muito importante sobre as nossas tendências. É dito assim que a guerra é escrita, né, aliás, a história é escrita por quem venceu a guerra. Então, quando você tem um conflito, e esse conflito acaba, quem vai contar a guerra são os vencedores. Sempre mostrando o seu lado, né? Nós, por exemplo, ocidentais, aqui principalmente das Américas, né? Mas do Ocidente de modo geral, nós fomos muito influenciados, por exemplo, em época como a Segunda Guerra Mundial, como a Guerra Fria, na história que eram contadas pelos Estados Unidos, em que os alemães eram os vilões e somente os americanos eram os norte-americanos, né, eram os grandes heróis. Na época da Guerra Fria, os soviéticos eram os vilões, com aquela cara amarrada, com aquela cara sisuda, com aquele ambiente frio, ambiente feio, né, enquanto os norte-americanos eram aqueles despojados, extrovertidos, alegres. Né. Então cada um, assim, a gente percebe que essa influência moldou a nossa forma de ver o mundo. Só que, na verdade, a gente pensa assim, mas e se você olhar do outro lado? Qual a história que o lado derrotado, né, entre aspas, ou aquele lado que acabou não exercendo tanta influência, tem para contar? Então, quando nós pensamos assim, desses grandes nomes que são conhecidos para nós, são nomes que se destacaram aqui no nosso mundo ocidental. Então nós tivemos ali pensadores, filósofos, cientistas, né, europeus, Alemanha, França, Inglaterra, dentre outros países, né, até mesmo aqui nas Américas. Mas se nós pensarmos, por exemplo, esses profetas, né, ou seja, esses homens e essas mulheres, né, que reencarnaram na África, nomes, por exemplo, que revolucionaram, tivemos ali o próprio Nelson Mandela, né, Desmond Tutu também, então outros nomes também que influenciaram uma comunidade que nós não conhecemos. Eles não se tornaram nomes de uma envergadura mundial, mas que foram espíritos que reencarnaram para transformar em pequenas comunidades. De pensarmos, por exemplo, né, de grandes nomes que tiveram no Oriente Médio, nomes que apareceram na Ásia. Temos ali, né, chineses, né, no caso de Confúcio, por exemplo, Buda, mas tantos outros nomes que surgiram, né, em outros países, em outras regiões que nós não conhecemos, e nem por isso deixaram de ter o caráter de um verdadeiro profeta. Então o fato de nós termos uma relação de nomes conhecidos não significa que somente eles tiveram esse papel. Mas outros grandes nomes, outros grandes espíritos vieram, muitas vezes para viverem um anonimato. Mas nesse anonimato fizeram ali uma grande revolução moral, uma grande revolução intelectual no ambiente onde eles reencarnaram.
Mas de todos eles, dos anônimos ou das personalidades conhecidas, na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? A resposta: vede Jesus. Então, quer dizer, o modelo perfeito. Observemos, então, o comportamento de Jesus. Obviamente, né, claro que quando nós colocamos a referência de Jesus como o modelo mais perfeito que a humanidade poderia ter, que Deus ofereceu ao homem, aqueles, por exemplo, que não são cristãos, vão acreditar, por exemplo, que os seus profetas são aqueles que são os grandes modelos. Se nós formos para o Oriente Médio, nos países que tem ali uma influência do islamismo, perguntar quem é o profeta de Deus, eles vão dizer: é Alá. Mohammed é o nosso profeta. Mas então, independente do debate, você vai então para um. Isso sem desmerecer, né? Lembrando que no islamismo Jesus é considerado um grande profeta. Mas o profeta enviado de Deus é Alá, é Maomé. E se nós formos lá, por exemplo, para a China, naquela região do Tibete, vão dizer, por exemplo, que Buda é um grande modelo, é o grande sábio. Então, independente desse debate, porque na verdade isso é uma questão de orgulho, de personalismo, né? Que nós achamos que Jesus, porque o outro acha que é, na verdade nós estamos falando do modelo daquele que trouxe o ensinamento das leis naturais. Essas leis naturais foram difundidas pelo mundo todo, por esses espíritos que reencarnaram, espíritos superiores que reencarnaram com o objetivo de difundir esse conhecimento. Se nós pensarmos, por exemplo, né, que Jesus foi o grande modelo que influenciou principalmente o mundo ocidental. Mas se nós formos mais uma vez lá para o Oriente, formos para a África, que são ali regiões influenciadas por outras filosofias, e não conheceram Jesus, me lembro até de uma reportagem em que alguns garotos lá na Ásia foram entrevistados e perguntaram assim: você conhece Jesus? Ele falou: não conheço. E o Neymar? Ah, o Neymar eu conheço. É uma questão de educação. Então, enquanto nós ficamos debatendo para saber quem é quem, apenas para enaltecer aqui o nosso orgulho, nós falamos sobre aqueles que difundem essas verdades. Por isso eu considerei para vocês também, além daquelas personalidades conhecidas, considerarmos também aquelas personalidades anônimas. Porque se Deus utiliza daqueles homens, daqueles profetas, dos homens de bem, para difundir suas verdades, já que ele não se serve da boca do mentiroso para ensinar uma verdade, essa verdade ela vai sendo difundida por qualquer indivíduo que apresente essa capacidade, que apresente essa condição. No nosso caso, por exemplo, quando ele explica para Kardec, para que Kardec, então, observe Jesus, ele fala assim: olha, então presta atenção em alguém que você conhece. Mas e se por acaso fosse perguntado para um espírito que se comunicasse através da mediunidade para um indivíduo que é muçulmano? Qual seria exatamente a resposta dos espíritos? Será que diria para o muçulmano: olha, esquece Maomé que você acredita que é o melhor de todos e pense em Jesus? Será que os espíritos responderiam isso para um muçulmano? É uma questão que a gente tem que colocar. Então, para nós, Jesus foi o grande modelo, e na sua representação, naquilo que ele viveu, nos ensinamentos que foram trazidos, sem dúvida nenhuma, chegou para nós aqui aquilo que existe de mais perfeito dentro da nossa condição humana de entendimento. Mas essas mesmas verdades foram difundidas em outras partes por outros pensadores, por outros profetas. Vamos para o comentário de Kardec, que ele vai trazer para nós um pouquinho desse comentário, né? Até porque também, quando a gente vai estudando, aí já é uma questão mais voltada para o nosso entendimento, né, como espíritas, como cristãos que somos, os espíritos dizem que Jesus era o governador do nosso planeta. Humberto de Campos fala sobre isso, né? O espírito Ismael, através dele, também fala sobre isso. Que Jesus, então, foi o governador do nosso planeta. Portanto, seria a autoridade moral do nosso planeta. E dessa autoridade moral, que não é uma questão apenas de hierarquia, para ocupar uma posição
na visão humana, nós temos todos aqueles que foram também servidores dessas mesmas leis. Orientados por Jesus, direcionados por Jesus, encaminhados por Jesus. Então, os Espíritos nos revelam. Aí já é uma questão de revelação. Não é uma questão de constatação. Porque a constatação depende do nosso ponto de vista. E como eu falei para vocês, cada cultura tem o seu ponto de vista. Para uns, tal personalidade é o melhor de todos. Para outros, é outra personalidade. Então nos foi revelado que Jesus era o modelo perfeito para nós. E aí então foi revelado que Jesus era o governador do nosso planeta. Portanto, então, seria ele o modelo mais perfeito. Mas lembra que esse modelo também pode se estender para outras personalidades. Não com tanta perfeição, mas o suficiente para que elas sejam compreendidas. Comentário de Kardec, ele diz assim: Jesus é para o homem o tipo perfeito de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Aqui então já é uma revelação. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes se desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Então aqui são aquelas interpretações que os homens fazem, né? As próprias instituições humanas voltadas, né, para a espiritualização acabam muitas vezes deformando esses ensinamentos por colocarem os valores humanos acima dos valores do espírito. Até porque muitas vezes desconhecem os valores do espírito. Portanto, não fazem isso necessariamente por maldade, mas acabam cometendo esses equívocos pelas próprias limitações que apresentam no entendimento sobre a realidade espiritual. 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Então, quer dizer, até a chegada de Jesus aqui, os homens não tinham referências. Eles apenas sentiam aquela, tinham aquela intuição, aquela ideia de que as coisas deveriam ser feitas dessa forma, com esses valores. Pergunta de Kardec: antes de Jesus, ninguém mais revelou nada? Mami colocou, né, e eles devem ser advertidos que estão realizando um equívoco. É uma questão de tempo, né, Mami? Porque o espírito, por exemplo, equivocado, ele passa a sua vida trazendo ensinamento, depois, quando ele desencarna, porque muitas vezes, se ele não muda de ideia durante a sua existência terrena, ele reflete depois nas consequências de suas ações. Mais uma vez eu lembro, né, que cada tempo, cada geração tem ali uma capacidade de assimilação nesses entendimentos. Então eu até trouxe para vocês o exemplo no nosso encontro anterior a respeito de Santo Agostinho. Se nós pegarmos as ideias de Santo Agostinho na época em que ele era o difusor do cristianismo como um dos fundadores da Igreja Católica, e ele trouxe para nós a frase "fora da Igreja não há salvação", depois da sua desencarnação, como sendo um dos orientadores da doutrina espírita, nós vemos um pensamento completamente diferente. Então, se o espírito não compreende durante a sua existência os equívocos que cometeu e trabalha para poder reformá-los, ele faz isso depois da sua desencarnação e numa nova reencarnação ocupa uma nova posição para corrigir muitas vezes aquilo que ele mesmo fez. Essas advertências chegam através da intuição, mas nem sempre os homens estão acessíveis a essas intuições, ou estão permeáveis a elas. Eles estão tão convictos, né? Porque basta a gente lembrar quantos líderes nós temos hoje.
de instituições religiosas no nosso mundo, hoje, atualmente. Nós temos, por exemplo, o Papa Francisco, nós temos o patriarca da Igreja Ortodoxa, nós temos ali os líderes da religião islâmica, nós temos os pastores evangélicos. E os espíritos estão dizendo, nós estamos vivos e nós estamos aqui. E dentro dos dogmas dessas religiões, esses espíritos não podem se comunicar. Ou seja, mais claro do que os espíritos estão dizendo assim, olha, nós estamos aqui, vocês são imortais, vocês vão reencarnar, mas eles estão presos nos seus dogmas. Então isso não é só uma questão da gente olhar nos séculos anteriores, no presente isso está acontecendo. E hoje a doutrina espírita veio trazer de uma forma clara, porque a partir do momento em que ela foi trazida aqui para a nossa sociedade, a possibilidade de comunicação com os espíritos, a ideia da reencarnação, a lei de causa e efeito, são temas, são fundamentos que todo mundo pode conhecer, mas ainda assim são fundamentos que são negados. Então, na verdade, né, tem aquela frase bastante conhecida, ou bastante, que eu acho que é bastante contundente, que ninguém convence ninguém. As pessoas que se convencem. Então o espírito ele pode negar, até o momento em que, seja nessa existência, seja numa próxima existência, ele vai se deparar com a realidade e falar assim, realmente eu estava errado. Aí sim ele vai assumir que estava errado e vai trabalhar para corrigir esse equívoco que ele cometeu. Assim como nós espíritas, né? Nós achamos que, pelo fato de nós termos o livro dos espíritos, estarmos familiarizados com esse livro, nós somos os donos da verdade. Só que nós mesmos fazemos interpretações equivocadas de alguns temas. Lembra que eu falei para vocês que dentro do meio espírita nós estamos batendo cabeça também. Um segmento pensa de uma forma, outro segmento pensa de outra. Basta simplesmente colocarmos, vamos falar sobre colônias espirituais. Pronto. Aquela harmonia que existia na roda de conversa acaba virando gritaria. Simplesmente porque nós colocamos um tema que nem todo mundo aceita. Seria o espiritismo a moda da casa, como o cristianismo a moda da casa, como Deus a moda da casa. Cada um fazendo a sua interpretação de acordo com o seu conhecimento e também limitados pelas suas imperfeições. André colocou, né, tem palestrante que fala cada coisa que nunca li ou ouvi, são interpretações. Assim como nós aqui na sala, muitas vezes eu trago para vocês conceitos daquilo que eu acho que é correto, daquilo que eu acho que é verdade. Mas depois eu vou chegar, ou vou encontrar, né, alguém vai chamar minha atenção, ou eu vou chegar num livro, ou eu vou chegar no mundo espiritual e perceber, meu Deus, que bobagem que eu falei. Mas da próxima vez eu não falo. Eu vou torcer para encontrar vocês de novo para vocês me lembrarem de não falar a mesma coisa. A Miriam colocou, né, foi o caso do bispo de Barcelona, que ordenou o auto de fé, e que em comunicação após a morte da mudança da sua visão, o arrependimento pela perseguição, né? Então tá ali, tá vendo? Nesse caso, ele só percebeu isso depois. E quantos outros, nós somos assim, né? Não somente a respeito das grandes filosofias, nós refletimos até mesmo das nossas ações. O indivíduo está numa família, está num ambiente de trabalho, vivendo numa sociedade e pensou, poxa vida, eu agi errado com aquela pessoa, eu agi errado naquele ambiente, naquela tarefa que eu tinha que realizar. Então a tendência é o progresso do espírito, e cada vez que ele volta para o mundo espiritual é um período de grandes reflexões. Porque enquanto nós estamos aqui, nosso pensamento está fixo em determinados objetivos. No mundo espiritual, esses objetivos ficaram para trás. Não importa mais o que você fazia. O que importa é como você fez. É ali que ele vai começar a aprender. O Hermes lembrou, né, até hoje eu ouço pessoas dizer que todos somos médiums, né? Depende da interpretação que nós fazemos de mediunidade. Porque Kardec ele não colocou. Porque todo mundo diz assim, porque Kardec disse. Tá, Kardec disse, eu também disse. É a opinião dele contra a minha. Em termos de fundamentação, ele disse, todos somos médiuns. E há raríssimas pessoas que não trazem nenhum rendimento. Mas, para fins de estudos, nós vamos falar de médiuns ostensivos. Então, quando ele coloca nesse ponto, que ele diz que raras são as pessoas que não têm rudimentos de mediunidade, o que exatamente nós entendemos sobre mediunidade?
Né? Não, ele coloca assim, né, que de um modo geral, todos são médiuns e raros são aqueles que não têm. Mas ele fixa principalmente na ideia da ostensividade, que é o objeto de estudo. Mas quando nós falamos de você receber uma inspiração, de você receber uma intuição, essa intuição não é uma forma de comunicação com o mundo espiritual? E aí então começamos a debater sobre isso, né? Tá, mas raros em termos de mediunidade, mas o que é exatamente a mediunidade? A mediunidade não é a capacidade que nós temos de entrar em comunicação com o mundo espiritual? Então, depende do quê? Essa mesma definição ela traz ali para nós uma série de questionamentos a respeito dela. Mas, de um modo geral, falamos de ostensividade. De qualquer forma, vários são os temas, então, que estão sendo reformulados, estão sendo debatidos, né, para o nosso entendimento. E se falar de mediunidade, falar de colônias espirituais, de pequenos detalhes, já traz para nós, ou esses temas já trazem para nós tantos debates, imaginemos de uma filosofia tão abrangente como é a filosofia espiritualista, em que cada instituição, cada escola, traz o seu próprio ponto de vista e a sua interpretação. Então, meus amigos, finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Né, como sempre, né, essa terceira parte das leis morais é uma parte que, como eu falei para vocês, traz uma oportunidade de debates filosóficos bastante intensos e muito interessantes também, muito aprendizado para nós. Porque só essas duas primeiras partes, né, o caracteres das leis naturais e o conhecimento das leis naturais, dá para a gente perceber, né, o tanto de temas que nós temos para conversar, para raciocinar, para refletir. Então é sempre muito interessante. E olha que nós ficamos aqui em 3 questões apenas hoje, para lembrarmos desses pensadores. Né? Eu achei bacana a gente rever os homens que reencarnaram para ajudar na evolução da humanidade. Eu quis pesquisar para trazer para vocês nomes, por exemplo, que de alguma forma contribuíram, né? E mais uma vez, como eu disse, e se nós tirássemos, por exemplo, vamos imaginar que Einstein simplesmente não existisse. Vamos deletar Einstein da história da humanidade. O que a humanidade perderia? Isaac Newton, Thomas Edison, Jean-Jacques Rousseau. Vamos deletando esses nomes assim. Aí a gente vai abrindo aquelas lacunas e a gente vai percebendo que naquela régua, tirar o Hermes, por exemplo, o que aconteceria com a humanidade? Então, se nós pegássemos a régua de evolução da humanidade e nós fôssemos deletando esses nomes, a gente ia vendo assim a régua regredindo. Porque a humanidade sempre ia perdendo. Então, esses nomes que foram contribuindo, foram trazendo ali, né, aquele tijolinho nessa grande construção, e ainda temos muito que fazer, muito que aprender. Alguns colocam tijolo, outros quebram esse tijolo, então tem que trocar e fazer de novo. E assim a humanidade vai crescendo. Se nós olharmos, né, nesse aspecto filosófico para a história da humanidade, a gente vai ficar deslumbrado. Porque a nossa sociedade terrena, ela tem uma trajetória muito interessante. Bela por um lado, trágica do outro, curiosa por outro aspecto. Porque pegarmos simplesmente uma linha do tempo e começarmos a colocar os marcos mais importantes que se destacaram na história da humanidade, considerando todas as regiões do planeta, a gente vai ver, em 1500 e não sei o que aconteceu isso, 1600 e não sei o que aconteceu isso. Vamos analisar quem fez, por que fez, quais foram as repercussões daquilo que foi feito, como seria se aquilo não tivesse sido feito. Aí a nossa mente começa a se expandir de uma forma que nada fica de uma forma simples para nós. Aquela coisa simplista, superficial. A gente consegue aprofundar nosso entendimento, aprofundar nossa visão. André colocou, isso é muito importante porque senão ficamos bitolados na doutrina, né? Perde o sentido.
de se abrir para o conhecimento, né? Eu já fui criticado, inclusive, Andréia, por fazer essas referências fora da doutrina. Pessoas que vieram aqui na sala, ouviram, depois criticaram em outra sala. Não, porque eu vou naquela sala lá, e lá eles falam muito de história, parece que está tendo uma aula de história, mas como que você vai estudar uma doutrina que fala sobre a evolução do mundo se você não considerar os fatos do passado? Na verdade, eu lamentavelmente vejo eles ficarem fixos em cima de um livro. E só pensam naquilo que está naquele livro. Não expandem e se esquecem que Kardec, para elaborar esses livros, ele tinha uma biblioteca à disposição dele. Ele, inclusive, tem um livreto, né, que ele publicou, quais são os livros que todo espírita deveria ler. E ali você tem livro de filosofia, livro de religião, tem livro de tudo. Como você tem que desprezar isso tudo? Eu lamento, né, que o pensamento fique tão restrito exatamente a essas ideias limitadas, essas ideias bitoladas. Né? Mas, né, nós veremos aqui, inclusive na próxima questão até, só para a gente poder analisar aqui. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui, ó. 626. Se as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus, essa aqui eu já vi com vocês, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Depois aqui a gente vai ver direitinho sobre porque a humanidade, porque a verdade não esteve ao alcance de todos, né? Ele vai falar um pouquinho aqui sobre os estudos, né? Que ele coloca, por exemplo, né? Só para a gente poder ver, né? Deveis compreender que o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e na maioria das vezes alegórico. Não há, entretanto, essa parte eu adoro isso aqui, não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes das grandes verdades. Então, quer dizer, se você negligencia uma fonte de estudo, você simplesmente se limita no seu conhecimento. Então, por menores que sejam os nossos conhecimentos, se eles ousam se expandir para além daquilo que nós imaginamos ser a única verdade, nós já estamos aprendendo muito. Se não pelo conhecimento, pela informação em si, pelo menos pelo exercício de nós termos essa liberdade de buscarmos os conhecimentos em outras fontes. Isso já é um grande lucro para todos nós. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, depois nós trataremos direitinho dessa frase.